Isso. Vamos lá, Brax! Vamos ver se a gente entende o Vasco. Vamos o negócio ali tá complicado. Vamos brigar pelo G4. Não pelo título, mas pelo G4. Você não prefere o Prates? Só não gostei que ele pegou o aniversário e foi ver Santos e Bragantino. Aí secou, né? Ai. Vamos lá. Tenho total confiança no trabalho do treinador, da comissão técnica e principalmente total confiança no trabalho que está sendo feito nesse ano no Vasco, em 5 meses de trabalho. Eu entendo que algumas rotas precisam ser corrigidas e serão corrigidas, mas internamente. Nesse momento, internamente, porque tem muita gente que já cravou o final do campeonato, mas estamos na 8ª rodada. E a gente vai corrigir rotas, sim. A gente entende que erros aconteceram e nós vamos corrigi-los internamente. E exteriorizar ao torcedor do Vasco que eu concordo com algumas críticas, sim. Óbvio que sim. A gente está aqui todo dia. A gente trabalha todos os dias aqui dentro do clube e a gente conhece a nossa realidade e a gente conhece o nosso trabalho. As críticas construtivas a gente as aproveita e estamos as aproveitando. Tem gente que gosta de buscar entrevista também, pode buscar todas. Eu sempre disse que a gente quer ser competitivo e fazer um ano sólido. E o elenco está sendo montado, que ainda é um elenco em construção, que não está 100% fechado, para ser competitivo. E se está faltando competitividade em alguns jogos, a falha é da montagem do elenco, sim. A falha é da parte técnica, sim. E isso vai ser corrigido internamente. Não me agrada um padrão do futebol brasileiro de anos e anos de troca de treinador num momento conturbado de resultado, sem que seja analisado o trabalho, sem que seja analisado perspectiva. E eu tenho convicção de que com o que identificamos conseguimos fazer diferente. É o seguinte, tem um ofício do Vasco enviado à SAF, enviado à 777, que pede o seguinte: considerando a situação alarmante do Vasco no Brasileiro e as dificuldades de pagar pontualmente algumas obrigações, nós, como representantes do Clube de Regatas Vasco da Gama, gostaríamos de convocar uma reunião emergencial do Conselho o mais rápido possível, antes da que está marcada lá para 21 de junho. Então quer antecipar. Salgado que pediu isso aí, tá? Membro do Conselho e tal, etc. Presidente do Vasco, membro do Conselho ali. Agora tem a 777, que é quem é a dona do Vasco, né? O que preocupa aí, ô Pedro, é mais do que contratar jogadores, eu acho que é mais do que o desempenho no campeonato. É que, assim, é a primeira vez que eu vejo uma SAF não pagar as contas. Porque tem atraso aí, né? Tem questão envolvendo empresário, tem questão envolvendo jogador. Eu vejo que a SAF entra, assume as dívidas e começa a negociar e pagar. Foi assim no Cruzeiro, Bahia, Botafogo e tal. No durante, embora seja um começo ainda, eu não tinha visto ainda. E isso é preocupante. E assim, falta de comunicação, não tem retorno. Ainda que se apoie naquela história de que é uma entidade privada, e agora é uma entidade privada, né? É uma empresa, 777, e quem falava ali é o Paulo Brax, que é o diretor esportivo de futebol, então não vai ser ele que vai responder às situações financeiras. Só que eu acho que falta uma clareza, porque você vem de uma ideia de dinheiro entrando, sabe? Quitar dívidas, ser sólido, manter pagamento em dia, você não repetir o que acontecia no passado, porque isso já acontecia antes. Então acho que falta uma clareza para explicar, porque muito se diz que é fluxo de caixa, mas fluxo de caixa o quê? Porque não existe para mim algo, não é normal eu não pagar, se eu combinei tem que pagar, não é normal eu não pagar, vou acertar depois. Tem juros, não tem juros, você está empurrando, você está negociando dívida, como é que é isso? Falta um pouco de clareza. E aí, voltando ao discurso do Brax, eu acho que tem uma calamidade esportiva ali sim, mas é bom explicar. O Salgado, enquanto parte do conselho, parte muito pequena, minoritária do conselho, ele pede a reunião. A brincadeira agora está na mão dos americanos. Ele pode virar e falar, não vai ter reunião nenhuma, espera dia 21 de junho. Perfeito. Então, assim, é preciso entender o que você fez também quando você topou essa SAF. E quando pega o Brax, eu só discordo um pouco dele fala, vão ser resolvidas internamente. Acho que o torcedor tem direito de saber, porque o Brax me parece agora adotar um tom de muito mais, sabe, um tom muito mais franco. Ó, tem erros internos, tem erros de montagem, vamos corrigir. Mas ele também acabou sendo traído, ele, a diretoria da 777 que toca futebol, ele, Luiz Melo,
acabaram sendo traídos por algumas promessas de vamos ser competitivos, não vamos ficar devendo a rivais, sabe? Não vamos passar por sufoco de briga de rebaixamento. Porque não é questão de ser sólido e competitivo. Sólido e competitivo, acho que foi nas 2 primeiras rodadas. É você chegar na 8ª e tá já começando a ficar uma distância ali do primeiro time fora da zona. Que realidade é essa? Então, falta talvez uma clareza mais. A gente entende que tem isso, a gente vai reforçar o elenco assim, a gente não vai brigar para cair, como a gente falou. Então, assim, há uma cautela agora que não houve antes, se vendeu uma ideia de que não é briga por rebaixamento. É ser sólido, nem que seja um meio de tabela ali, intermediário, e não é o que está acontecendo. Falta comunicar um pouco mais. Passaram muito tempo calados. O discurso sobre o Barbieri me agrada, que seja mantido, de que é contra essa questão de troca de treinador, mas precisa corrigir. Tem muita coisa errada internamente, correção de rota, e acho que quando ele fala de montagem de elenco, não vê a baliza, mas está claro que precisa de uma movimentação na janela. O elenco do Vasco hoje é muito limitado. Não dá para se iludir com primeira rodada, com estadual. Tem carência, falta gente para decidir, falta meia de articulação, falta ponto um pouco mais decisivo, falta composição de elenco, falta muita coisa para o Vasco tentar jogar bola. O Vasco ainda não joga bola nesse Campeonato Brasileiro. Agora, pelos espasmos, né? Se traíram pelo que falaram, pelo que prometeram, pelo que venderam de ideia e agora estão recuando. É muito difícil, com a temperatura que está hoje com a torcida, você achar que só uma entrevista um pouco mais sóbria vai resolver. O tempo está passando, mas tem tempo para treinar e não responde. Tem tempo para treinar e não responde. Sabe, que correção de rota é essa? Vale ser um pouco mais claro também. Me espanta, viu, Zé? Porque assim, né, o pessoal o dono do negócio, o Textor, você pode criticar, sempre se posicionou, sabe? Teve um momento que ele saiu um pouquinho de cena, mas no começo ele sempre se posicionava. O Ronaldo, então, sempre se posicionando e tal, da distância, da casa dele, no home office, mas tava lá. O Ronaldo toda semana no Twitter. De alguma forma, né? De alguma forma você tá ali. A 777, cara, tem um problema ali de comunicação, que é uma das reclamações. Assim, peraí, nós estamos aqui, parece que está meio desgovernado, a gente está precisando contratar, a gente não sabe como é que vai ser a janela e tal, etc. Mas o dono do negócio não está próximo do negócio? Até a torcida mudar o tom de cobrança. Simples. Está aumentando a temperatura. Até a torcida mudar o tom de cobrança. Até a torcida chegar no tom de cobrança, das cobranças que nós estamos acostumados a ver quando o time se encontra nessa situação, quando vão esperar jogador do CT, quando vão fazer... Aí o diretor vai aparecer porque eles vão... Opa, peraí, a gente tem que passar uma imagem de credibilidade e a gente tem que demonstrar que nós queremos realmente o bem do Vasco, né? Mas eu volto a falar, SAF é negócio, é business. Pedro falou, eu quero reunião. Peraí, tá marcado dia 21? Tá bom, então espera aí. É isso. Você é um membro do conselho, tem outros isso não é nada. Peraí, calma aí. Você é o 21, foi? Você assinou aí, não assinou? Você tem uma cadeira, eu tenho 4, né? É um gesto político, é um pressionado, Salvador, vou mandar uma carta aqui. É uma forma de querer mostrar para a torcida que estão pressionando, estão tentando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo e tal. E eu só acho que vai ter um posicionamento dos donos, né, realmente, dos caras virem a público, né, a partir do momento em que realmente a torcida, infelizmente, tiver aquelas manifestações um pouco mais pesadas, né? Aí sim, porque é assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona. O Textor sumiu, apareceu, mas os resultados do Botafogo, e tem um treinador, que é o Luiz Castro, que bateu de frente e conversou com a torcida 2 vezes, 2 ou 3 vezes quando precisou. Ele foi lá e pôs a cara e aí ele conseguiu controlar, né? Eu acho isso, eu acho que o Vasco... Eu gostei um pouco eu gostei dessa entrevista, porque ele fala que ele identificou, vai ter que corrigir, e ele falou jogadores, né, que quando ele fala de elenco, e ele falou também sobre o próprio Barbieri, né? Sim. Então isso já é um bom sinal, mas infelizmente é assim, papo de coaching. Vamos fazer um intervalinho. Mais comum nessa era de SAF. Que desce um pouco do salto ali e tenta mostrar um pouco mais a realidade. Uma coisa pouco porque senão humana, a língua vai trair. Esse discurso de que vamos corrigir rotas, parece que todo mundo fala isso em palestra. Vamos corrigir a rota.